Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Sexto com Aroma, a sexta edição desse congresso maravilhoso de aromaterapia, que foi lançado pelo Jan Oberlander. E eu tô desde o primeiro congresso participando com muita honra. Comecei com a periquita feliz, periquita empoderada, um monte de periquita. E agora eu tô falando na verdade, eu quero falar de diversos assuntos que ao longo desses 20 anos de aromaterapia, eu venho reparando, eu venho notando e que nos últimos tempos tem até me incomodado e eu preciso falar para vocês, né, para a gente poder tranquilizar alguns de vocês e até, na verdade, tranquilizar uns e fazer com que outros se preocupem mais, né, tenham um pouco mais de cuidado, um pouco mais de carinho com a aromaterapia, com essa prática do uso dos óleos essenciais, né? Então, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Beatriz Yoshimura, eu sou diretora da Aroma Life, que começou com uma distribuidora de óleos essenciais em 2000. Não, na verdade, em 2000 eu fiz o curso no Tisserand Institute em Londres. Em 2001 que eu voltei e comecei com as atividades, né? Mas então eu estou há 20 anos no mercado. A Aroma Life ela foi fundada em 2000, então esse ano ela completou 20 anos. E há 2, 3 anos eu tenho a minha marca de óleos essenciais, né? Então, eu não apenas distribuo diversas marcas das mais confiáveis no mercado brasileiro, mas como agora eu tenho a minha e estou muito orgulhosa dela e com vários óleos lançando aí na melhor das qualidades, que é uma das coisas que a gente vai falar também nesse congresso, tá? Então, além da Aroma Life, eu sou cofundadora da Aromaflora, que é a Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Aromaterapia, junto com a Emília Kiyohara. E temos hoje uma equipe, né? O Dan, que trabalha no desenvolvimento dos conteúdos dos cursos, também é professor, a Isabela, temos diversos professores, a Silvia Calvon, a Elis Souza, lá, né, de massagem, lá de BH, a Adriana Guimarães, que é de fitoterapia, a Anne Walsh, que é a professora convidada de perfumaria, a Valquíria Molina, que é de saboaria, a Daniela Cacaso e a Luísa, que são da Jacê Natural, que vão dar o curso de cosmética natural assim que, né, a pandemia acabar. Tem a Cecília Guidaldelli, em Ribeirão Preto, né? Então temos toda uma equipe aí engajada na educação de aromaterapia dos óleos essenciais na forma terapêutica, né? Formando diversos profissionais que estamos aí colocando no mercado para melhorar a aromaterapia no Brasil, né? Eu também sou consultora do Senac, eu dou palestra, consultoria, faço 1000 lives, estamos aí. E agradeço mais uma vez de coração ao Ian, que todo ano é o meu, né? É o meu desespero para preparar a palestra para vocês, mas depois que eu preparo, me dá um alívio e eu sempre dou um salto aí, né, nos meus conhecimentos, porque para fazer palestra a gente precisa estudar, não tem como, né? Porque a gente quer sempre entregar algo a mais para vocês, né? Não dá para simplesmente falar mais do mesmo, pelo menos eu não consigo. Então, eu agradeço a todos vocês a presença, especialmente, né, quem está me seguindo aí no Facebook, no Instagram, no YouTube, nas lives, e no canal da Aroma Life, no canal da Aromaflora, né? Então a gente está tentando aí cercar vocês por todos os lados com informação de qualidade, não apenas produtos, né? Então, quero que vocês aproveitem bem essa palestra e eu estarei sempre aberta à discussão. Eu vou disponibilizar depois o PDF de todos os links, com todas as referências que foram fontes, né, dessa minha palestra. E eu tenho uma série de temas aqui para falar. E, na verdade, eu estou gravando a palestra agora. E se aparecerem mais temas, eu vou acrescentando aqui. Então, assim, senta na sua melhor poltrona, que a palestra não vai ser curta, né? Então, Maíra, tamo junto aí nas palestras longas. E estamos aí abertos a qualquer discussão, tá bom? Então, muito obrigada e vamos lá. Mas, ai, Bia, começar falando sobre o que é aromaterapia num congresso de aromaterapia onde todo mundo já sabe o que é aromaterapia?
Não é bem isso. Na verdade, eu resolvi falar um pouco sobre o que é aromaterapia, porque hoje eu assisti o Café Aromático da Maria Aparecida, do Grupo Essence, foi super legal. Eu super agradeço ela por ter, pela segunda vez, trazido essa oportunidade de, né, termos a prazerosa presença de Robert Serran falando para nós. E uma das perguntas que a Maria fez foi sobre o que era uma terapia. E Robert divagou, né? Ele deu uma ele deu uma resposta bem assim, sabe? Tipo, aromaterapia são várias coisas, né? Entendeu? E diferente do que a gente fala no curso, que a gente diferencia, né, a aromaterapia do que é perfumaria, do que é produto de limpeza, cosméticos, produto de medicamentos, né? Porque óleo essencial pode ser usado em muitas coisas. E a aromaterapia a gente especifica um pouco, inclusive até fui catar o livro, né, de Gaté Fossé, que foi quem cunhou a palavra aromaterapia, que significa o quê? Terapia pelos aromas. Né? Então eu achei muito engraçado Robert Serran ter falado isso, e eu fico, né, aqui lucubrando na minha cabeça quais são as intenções dele em deixar essa questão tão aberta, né? Então eu fico até pensando, o Robert Serran tem lá seus 70 anos, não sei, alguma coisa assim, e eu fico pensando, né, lógico, quanto de experiência ele não tem, e ele tem, e né, na altura de tanto conhecimento, não só conhecimento, né, gente? É questão de, assim, tanta vivência. Hoje ele realmente só quer saber de dar aula, ele falou para dissociar curso com educação, com comércio de óleo essencial, ele falou de várias coisas, e é lógico, né? Hoje ele está realmente numa posição bem confortável, onde ele é uma das maiores autoridades de aromaterapia no mundo, e pode se dar o luxo, né? Então, até abrir uma discussão, né? No próximo sábado, com os meus alunos, a gente vai falar um pouco sobre essa palestra do Tisserand. Palestra não, esse bate-papo, né? E por que ele haveria de falar que aromaterapia são tantas coisas, né? Para mim, não. Aromaterapia não é perfumaria, não uso em cosméticos, que pode fazer parte da aromaterapia, mas não é só isso. Em bebidas, em medicamentos, né? Então a gente meio que se apropriou dessa palavra, excluindo outras questões, inclusive, por exemplo, o marketing multinível, que eu vou falar também nessa minha palestra, né? Mas o uso da aromaterapia, hoje a Maria falou, e é algo que eu falo, o Dan também fala, né? Que quando eu fiz o curso lá em Londres, em 2000, no Tisserand Institute, que eu fiquei lá 6 meses, o nome do título que eu tenho hoje é TIDHA, Tisserand Institute Diploma in Holistic Aromatherapy. Tá? Então, infelizmente, o holístico perdeu muito essa conotação, né, de realmente sermos um ser integral, né, ficando uma coisa muito, muito até depreciada, né? Então, hoje a gente gosta de usar a palavra integrativa, né? E que seja, na verdade, eu não estou ligando tanto para o termo, nome, ou seja o que for, né? Mas o uso de aromaterapia ainda continua sendo o uso terapêutico dos óleos essenciais para o bem-estar físico, mental e emocional. E foi até engraçado que a Maria lançou uma pergunta no final: é arte ou é ciência? E ele falou: é muitas coisas, é tudo, é nada. Sei lá, ele deu uma de tribalista, os tribalistas lá, Caetano Veloso respondendo, entendeu? Achei sensacional. Mas é tudo, realmente, né? A gente pode, na verdade, aplicar o termo aromaterapia para diversas coisas. E para cada um também vai ser diferente. Então, eu acho que é nesse sentido que Robert Serran fala. Eu acho que é bom a gente fazer essa reflexão, né? De que a aromaterapia, na verdade, ela vai funcionar para cada pessoa de uma forma, né? Então, assim como cada óleo essencial vai agir para cada pessoa, uma lavanda vai ser sedativa para uns, vai ser estimulante para outros, né? Então, eu acho que é muito válida essa reflexão, sim.
e deixar a coisa um pouco mais aberta e não tão fechada. E isso tem a ver com as coisas que eu vou falar na palestra, tá? Então, para você, o que é aromaterapia, né? Eu gosto de falar que a aromaterapia é bastante complementar a tudo que a gente faz, né? Então, ela auxilia, ela não precisa ser realmente o principal, né? Na nossa vida, porque a nossa vida é feita de diversas coisas, né? Entendeu? Então, quanto a gente come, dorme, com quem a gente se relaciona, o que a gente pensa, né? Tanta coisa. A aromaterapia ela vai ser extremamente útil, né? Mas ela é o quê? Uma técnica que a gente vai utilizar, né? E é por isso que eu tô trazendo esse tema de simplificando a aromaterapia para não fazer disso uma coisa assim tão grande, mas não tão desprezível, é algo que vai nos auxiliar na nossa vida. Belezinha? Outra coisa que eu vi na palestra no Café Aromático da Maria, lá com o Robert Serran, uma das perguntas era tipo, a alopatização da aromaterapia, se os aromaterapeutas teriam que se especializar como médicos para poder indicar, prescrever ou alguma coisa nesse sentido. E eu gostei muito dessa pergunta, porque, na verdade, é o que muitos estão fazendo, né? E já era um tema para a palestra de hoje. Né? Então, assim, isso eu tenho falado há muito tempo, né? Que as pessoas estão alopatizando a aromaterapia. E, inclusive, uma outra questão que Robert Serran também falou, que foi pergunta da Maria, sobre a questão da ingestão de óleos essenciais, e que ele falou que ele nunca falou que não se deve utilizar, nunca se deve usar óleos essenciais por via oral. E a questão é seguro você tomar um óleo essencial como se fosse um medicamento, né? Como se você estivesse se automedicando, né? E quem está te dando esse suporte? Porque se você toma um medicamento que um médico indicou e acontece algum problema, esse médico vai te dar o apoio, e tem o conselho de médico, tem todo o estudo que ele né, teve por anos, então já é algo que é mais seguro nesse sentido. Agora, você ingerir óleo essencial, quem é que realmente vai te dar esse suporte? Né? No Google, receita para tomar óleo essencial que mais tem, né? E também a gente está com essa questão hoje do marketing multinível, que também né, faz o comércio né, de óleos essenciais muito através de ingestão dos óleos, uso puro, uso né, pingando na água ou as cápsulas, e isso é uma coisa que a gente também vai falar um pouco depois. Mas, assim, eu sempre falei que isso é uma forma de alopatizar a aromaterapia, e fizeram essa pergunta hoje, né, no Café Aromático com a Maria, do Grupo Essence, e é algo que eu acho que está acontecendo, e eu estou nesse movimento de desalopatizar a aromaterapia. Por quê? Porque quando a gente alopatiza, né, a gente sempre está focando em quê? Quando a gente toma uma aspirina, quando a gente toma um antibiótico, a gente está focando em quê? Em doença, né? Então, assim, na aromaterapia, pelo menos na minha visão, uma visão mais integrativa, é você não focar na doença, porque nós não somos um órgão, a gente não é um fígado, a gente não é um rim, a gente não é um pulmão, né? Não é um intestino, um útero, a gente é tudo. Então, assim, você tirar o foco da doença, por favor, me trata a minha fibromialgia, né? A minha enxaqueca, a minha esteatose, ou o que eu faço entendeu? No mal de Alzheimer, né? Entendeu? Então, existem muitas pessoas que vêm com essas questões e esquecem de pensar no todo, entendeu? Que é o quê? Na verdade, a gente precisa procurar a origem de uma queda de cabelo, por exemplo. Por que meu cabelo tá caindo horrores, mas por que será? Normal, lógico que tem diversos tipos de queda de alopécia, mas né, o mais comum é por estresse, né? É hormonal, mas também a gente vai falar um pouco sobre hormônios depois, né? Então, assim, por que eu vou usar um óleo essencial para não cair o cabelo e não vou pensar que, de repente, o estresse que está provocando isso, né?
que, aliás, um dos maiores culpados da vida moderna é o estresse, né? Entendeu? Então, assim, por que será que eu tenho asma? Por que será que eu tenho labirintite? Né? Entendeu? Então, muitas coisas estão aonde? Na nossa mente, né? Então, o que se estressa e a gente acaba... Porque todo mundo tem um calcanhar de Aquiles, né, gente? Entendeu? Todo mundo tem um lugar onde vai somatizar, né? Então, é psicossomática, puro isso, né, gente? Então, quando isso a gente tem no curso de aromaterapia, de formação da aromaflora, isso não é nem nós que criamos, né? Então, assim, tem muitas pessoas que já são especialistas nisso, né? E a aromaterapia, na verdade, ela pode vir a somar nessa busca de um autoconhecimento para que a gente possa se equilibrar, né? Então, assim, o desalopatizar a aromaterapia é isso, entendeu? Então, ai, Bia, o que eu uso para candidíase, né? Entendeu? Faz um banho de assento com titri. Não é só isso, né? Entendeu? Então, assim, qual que seria o tratamento indicado para, né, melhorar as condições da cândida? Entendeu? Então, aí a gente usa aromaterapia, mas a gente pode usar fitoterapia, a gente pode usar argila, pode usar cromoterapia, pode usar homeopatia, acupuntura, N coisas. E a aromaterapia vai ser uma, né? Então, a vida moderna, ela traz muitas doenças, entendeu? Então, a gente precisa, às vezes, usar os óleos essenciais para quê? Nos acalmar, entendeu? Então, é o que eu falo em aula. Quais são as duas principais propriedades de óleo essencial que a gente precisa buscar para a gente poder, né, se tratar? Óleos sejam sedativos e antidepressivos, né? Se a gente está feliz, se a gente está calmo, tudo melhora, entendeu? Então, às vezes, não é um determinado óleo que vai curar aquela tua questão, tá? Então, isso também vai de encontro que o Robert Serra falou e que eu também assino embaixo, é que a gente tem que usar os óleos de forma mais consciente, né? Entendeu? Então, buscar óleos que tenham no país, né? Que não precisa viajar tanto frete, tanta poluição, e valorizar o que nós temos e usar menor quantidade de óleos essenciais, né? Que a gente vai realmente se beneficiar e não precisar ficar procurando aquele óleo daquele lugar, entendeu? Para tratar uma coisa específica, tá? Então, isso eu achei bastante interessante, né? E também não esquecer que o quê, né? Outro dia eu estava em uma live com a Ângela, falando sobre yoga, ela trabalha com yoga hormonal, e aí a gente estava batendo esse papo legal, e eu falei assim, as pessoas, elas querem se medicar, mas elas não querem se tratar, né? Entendeu? Então, como que está sendo o seu estilo de vida? Como está sendo seu sono, sua alimentação, seus relacionamentos, né? Olhar a sua vida num todo, e quando a gente fala em integrativa holística, é isso, é você olhar a sua vida num todo, né? E usar a aromaterapia até para regular todas essas questões, entendeu? Então, tipo, como é que tá o sono? Tudo bem, vou usar uma lavanda, um petigrém, uma bergamota, uma manjerona, né? Como é que tá a sua alimentação? Eu tô comendo muito, tudo bem, vou regular a ansiedade. Eu tô comendo pouco, vou usar a bergamota para me dar um apetite para a vida, né? Entendeu? Usar um gerânio para dar uma equilibrada, né? Então, assim, a gente tem que pensar sempre no total, tá? Então, parar de ficar caçando, né? Óleo para determinada doença. Para trauma, né? Eu preciso. Tudo bem, vamos tratar o trauma, entendeu? Mas às vezes só de usar um óleo essencial que te acalma já vai te ajudar. Deu para entender essa? E não querendo polemizar, né? Mas a questão sobre Deus ou demônio não é nenhuma coisa nem outra, né? A aromaterapia não é uma tábua de salvação, tá? Então, hoje, como as pessoas estão muito angustiadas, tem muitas pessoas deprimidas, extremamente ansiosas, com várias questões de doença, na verdade é um pouco do que a gente já estava falando, né? De realmente você não focar numa doença, né? Então, assim, a aromaterapia não é aquilo que
pode ser para muitos, e eu fico extremamente feliz, né? Então, eu sempre tenho vários feedbacks de pessoas que mudaram completamente a sua vida depois que conheceram a aromaterapia, e nos cursos que, ainda mais com essa pandemia, tá vendo uma procura muito grande, e as pessoas buscando equilíbrio, buscando bem-estar, buscando, nem que seja estimular a sua própria imunidade, mas pessoas que estão fazendo o curso introdutório e falam assim para mim, nossa, Bia, eu nunca imaginei que aromaterapia era tudo isso, né? E a gente realmente nunca sabe quantas portas a aromaterapia vai abrir para as pessoas. Então, às vezes elas se miram, por exemplo, na minha história, que eu era consultora financeira, formada em administração, blá, 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 né? E eu larguei tudo e virei aromaterapeuta, fui para a Inglaterra, estudei, abri associação, tem a Aroma Life, né? E as pessoas às vezes acabam se inspirando um pouco, né? E eu acho legal, né? Porque às vezes a pessoa precisa de um clique para poder mudar a sua vida. Agora, né, fazer da vida, da aromaterapia algo que vai salvar ela de uma vida que não era muito aquilo que ela queria, né? Mas assim, ou se agarrar à aromaterapia como aquilo que vai, tipo, tirar ela realmente de um estado de extrema tristeza, ou seja que for, né? Entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz quando as pessoas vêm, e hoje a maioria das pessoas que estão procurando o curso de aromaterapia são os usuários, são as pessoas que querem usar para si, para sua família, né? E tem algumas pessoas que ainda querem para ser aromaterapeutas capacitados. Então, isso volta de novo aquilo que o Robert Serran estava falando, né? Que hoje em dia a gente nem sabe, né, quem é que vai usar, entendeu? Tipo, então o que seria aromaterapia? Então, mas eu bato nessa tecla. A aromaterapia é uma prática para a gente melhorar, né, em todos os aspectos, físico, mental e emocional, de uma forma muito holística, né? Mas, assim, e eu acho que realmente a maioria das pessoas pode buscar os cursos para usar melhor, né? Ter um uso mais indicado e responsável da aromaterapia, saber avaliar a qualidade, que é outra coisa que a gente vai falar hoje, né? Mas, assim, e tem as pessoas que realmente querem ser aromaterapeutas, querem atender e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, eu acho isso sensacional. Mas, ao mesmo tempo que é uma coisa que pode ser que mude completamente a sua vida, né? Você não acha que você realmente tenha que, tipo, depositar todas as suas fichas na aromaterapia. Porque eu acho que a aromaterapia é muito mais do que usar óleo essencial, né? Você envolve um estilo de vida. Então, como eu falo, melhorar a questão do sono, a questão do estresse, a questão de alimentação, o seu padrão de pensamento, o seu padrão vibratório, né? E a aromaterapia, ela sempre vai se encaixar em algum lugar, né? Nesse sentido. E às vezes não, né? Então, eu acho que a gente pode utilizar a aromaterapia no nosso dia a dia, mas sim achar que é aquilo que vai te salvar. Porque, na verdade, a única pessoa que vai te salvar de você mesmo é você mesmo, né? Entendeu? Então, e usar os óleos essenciais que eu falo para relaxar, para acalmar, para se equilibrar, ok. Mas não se agarre a isso. E como que a gente fala, né? De realmente não demonizar. O que eu falo de desdemonizar a aromaterapia. É que muitas pessoas, agora que todo mundo, né? Muitas pessoas na aromaterapia entendem de químicas, grupos químicos, grupos funcionais, o que é um limoneno, o que é um fenol, o que é isso, que é aquilo, né? Então, assim, às vezes elas ficam muito alarmadas do mal que o óleo essencial pode fazer, tá? Então, a gente vai falar um pouco de alguns óleos depois, desmistificando essa questão de que, eu tenho endometriose, então não posso usar salve, eu tenho câncer, então não posso usar gerânio, né? Entendeu? O óleo, o de alecrim aumenta a pressão, então, né? E cada vez mais eu entendo algumas posturas de Robert Serran acerca de algumas dessas questões. Então, por exemplo, ele fala que óleo de alecrim não aumenta a pressão, né? Então, isso é muito interessante, né, gente? Porque é o que eu falo, da questão da individualidade, a individualização, né, das questões. Então, assim, é a mesma coisa que afirmar que óleo de lavanda é sedativo para todos, né, entendeu? Então, ela tem um caráter mais calmante,
mas o alecrim, o mais estimulante. Mas, assim, tudo que a gente tem que afirmar em relação ao óleo tem que ter um embasamento, né? E através dos estudos que Robert Serra possui, os embasamentos científicos, não existe, né, realmente uma grande evidência de que o óleo de alecrim seja hipertensor. Embora eu sei que para várias pessoas né? Mas assim, se você quer classificar ele como hipertensor, ele tem que ser hipertensor para todas as pessoas, né? Entendeu? Mas assim, é para alguns e não é para outros, né? E mesmo se você tem hipertensão, não quer dizer que você não possa usar nunca. Vai ter um momento que você pode usar, dependendo do seu estado emocional e tudo. Então, por isso que a aromaterapia, ela pode ser diversas coisas e pode ter diversos efeitos para cada pessoa. Tem pessoas que vai ser ótimo, tem para pessoas que não vai fazer tanta diferença. Tem pessoas que se incomodam demais com o cheiro, como eu recebi uma mensagem hoje. Então eu falo, como é que está seu nível de intoxicação no organismo, né? Como que é a sua alimentação, como é que é seu sono, como se você toma muito estimulante, se você tem consumo elevado de álcool, como é que está seu fígado, né? Então a gente tem que realmente entender um pouco, bastante aí de aromaterapia, para poder fazer uma indicação legal para as pessoas, né? Agora, tem várias pessoas que estão nessa pegada, né? De tipo, cuidado, hein? Que esse óleo, ele tem um componente tal e não sei o que, nanana, entendeu? Segurança é absolutamente importante, é por isso que nós temos na Aromaflora o curso de segurança. Mas é para você saber o que o óleo pode fazer. Isso não quer dizer que ele vá fazer, né? Então, é o que eu falo, tem que levar em consideração a individualidade de cada pessoa. Tem que levar em consideração a qualidade do óleo essencial, tá? Então, que é algo absolutamente importante, falaremos sobre isso também, né? Não é porque um óleo é caro que ele é bom, mas os óleos bons, eles são mais caros. Né? Não é porque uma marca é mais cara que a outra, que ela é melhor que a outra. Não, entendeu? Mas a gente tem que ter critério, a gente tem que ter senso crítico, tá? A gente tem que usar, a gente tem que cheirar, que nem a palestra que a Vishwa deu outro dia, e o Vistar, né? Entendeu? Tipo, um dos maiores equipamentos que vai falar se um óleo é de boa qualidade ou não, é o nosso nariz. É o nosso nariz, né? E eu tenho até uma aluna que tá aí, né, que fez o introdutório comigo, que é a Fabiola, e ela tem um grupo no Facebook, super legal, né? Acho que é Cura pelos Óleos Essenciais, não lembro qual que é o nome do grupo dela, mas é um grupo muito legal, né? E até falei assim, nossa, como é que ela tá fazendo introdutório? Ela já sabe tanta coisa, né? E ela sabe diferenciar exatamente a qualidade dos óleos essenciais por cada marca. Entendeu? Então, isso é algo sensacional. Então, você tem que usar. O ruim é que algumas marcas realmente não tem lá essa qualidade, você começa, acha que é legal, e você tem aquela referência, né? Então, você realmente precisa experimentar outros óleos essenciais de outras marcas, ver se funciona, como é que funciona para você, e comparando, e criando o seu banco de dados, entendeu? Faz que nem o Dan. O Dan ele compra, assim, ele consegue diferenciar por lote de cada marca, inclusive. Ele fala, não, aquele lote, ele era mais assim, ele era mais assado, porque ele é um nariz, né? Entendeu? Então, assim, é extremamente importante você apurar o seu senso crítico, apurar o seu nariz, utilizar, entendeu? Tipo, questionar, né? Entendeu? Então, às vezes a gente tem algum cliente que fala, olha, o óleo tá diferente da amostra, né? Bom, ele estar diferente da amostra não quer dizer que, na verdade, ele tem que estar igual, porque é que nem você vai na feira, né? Um alface de hoje é diferente do alface da manhã, de, sei lá, daqui a um mês, entendeu? Mas, assim, ele não pode estar tão diferente, né? E é legal que o cliente ele tenha esse senso crítico, né? Então, a gente justifica. O cliente falou assim, o gengibre estava esquisito. Eu falei, não, o gengibre não é esquisito, é que ele é o gengibre comum, né? Que é o que tem no mercado, ele não é um gengibre fresco quando ele é destilado. A não sei quando ele é hidrodestilado, por exemplo, da Lasmo tem, que é o cheiro mais fresco. Mas a maioria do gengibre no mercado ele é desidratado, né? E dá aquele cheiro seco e nem sempre agradável, né? Então a gente tem que saber as diferenciações dos aromas, tem que saber se o aroma ele realmente tem a ver com aquilo que a gente precisa, né? E a gente tem que saber, né? Entendeu? Isso é tempo, isso é realmente experiência,
tá? E a gente não pode esquecer que muitas vezes a gente vê, e a gente vai falar sobre isso mais para frente, sobre essa questão das máfias, da indústria farmacêutica, indústria, né, dos médicos, entendeu? Que muitas vezes não querem que as pessoas, né, tipo, se empoderem nesse sentido, de saber o que que é bom, por que que ela ficou doente, como que ela vai se tratar, etc. Entendeu? Então, muita coisa que tem no mercado, e por isso que eu quero falar muito dessa coisa de você ter senso crítico, é você ler uma matéria, entendeu? E conseguir enxergar se existe um fundamento, se existe realmente uma pesquisa, né, científica, um embasamento sólido, entendeu? Ou se é uma matéria comprada, uma matéria paga. Quantas vezes, né, o pessoal não chega para mim e, Bia, você viu essa matéria? Eu falei assim, nossa, uma porcaria de matéria, né? A gente lê, a gente vai atrás, entendeu? Mas assim, tipo, a gente tem que ter o seu senso crítico. Pode trazer para mim, pode trazer para os nossos colegas, né, que estão há muito tempo na aromaterapia. E é um horror, porque muito que se coloca no mercado é para quê? Para as pessoas acharem que a aromaterapia não funciona, né? Entendeu? Então, e a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Tem que ter senso crítico, pessoal, né? Então, mas eu achei... Quem faz o curso, especialmente quem faz o curso com a gente na Aromaflora, já tem alguma, né, alguma orientação no sentido de conseguir peneirar o que tem no mercado, tá? Então, outro dia a aluna veio para mim e falou assim, tem uma lavanda aí a R$20 na marca tal. Será que é boa ou será que é ruim? Eu falei, já está respondido, né? Então, às vezes a pessoa não precisa vir para mim para saber. Ela mesma consegue identificar. Vai lá, cheira, pergunta, né? Entendeu? E pergunta de onde vem, qual é a origem, tá? Não basta pedir cromatografia, a gente vai falar sobre isso também, tá? Então, é assim, aromaterapia nem é aquilo que vai te salvar, nem é aquilo que vai te matar, tá? A aromaterapia, ela vem para auxiliar, ela vem para complementar, vem para nos ajudar no nosso dia a dia, tá? Então, é assim, quando a gente tem uma alta expectativa uma expectativa muito grande em relação a alguma coisa, a gente acaba se frustrando, né? Eu tô na aromaterapia há 20 anos, entendeu? E eu tenho aprendido, e uma das coisas mais importantes é isso, né? É você não achar que aquilo realmente é a salvação da tua vida. Até porque, por exemplo, se eu realmente uma hora me cansar, eu vou fazer outra coisa. Eu vou para a África, entendeu? Trabalhar com as comunidades, eu vou, sei lá, entendeu? Eu vou trabalhar com compostagem, entendeu? A gente pode fazer tudo que a gente quiser na vida. E a aromaterapia, ela é só uma ferramenta, tá? Não é uma tábua de salvação e nem um demônio. E nessa linha de desdemonizar a aromaterapia, fuçando na internet, eu achei um site bem legal e vários artigos da doutora Sara Lobisco, que ela simplesmente mostra, né, em vários artigos que muito que se coloca na internet é fake, é simplesmente para desacreditar a aromaterapia, né? Então ela começa uma saga aí de 4 capítulos, na verdade são vários, né? Porque ela escreve bastante sobre alguns, e ela começa falando sobre uma matéria que inclusive Robert Serran comentou sobre a lavanda e titri sendo acusados de serem disruptores hormonais e provocando ginecomastia em meninos, né? Então volta e meia essa matéria vai e vem na internet e sempre causando polêmica, né? Então, assim, ela escreveu desbancando, né, essa informação. Depois ela fala da questão da salve-clareia, do funcho doce, do gerânio da rosa, que são todos óleos que têm essa fama de serem hormonais, né? E aí ela fala, explica, e eu vou explicar na medida do possível. E se eu não conseguir falar sobre tudo, provavelmente não, aí eu faço outros vídeos mais específicos de cada um desses artigos
no meu canal, no meu YouTube, nas lives, seja onde for, mas eu quero fazer um apanhado para vocês entenderem que realmente não faz sentido, né? E isso faz eu reforçar essa questão de nós termos senso crítico, né? De ler, de ver a fonte, de tentar ver aonde está o fundamento, a origem daquela informação, se realmente faz sentido ou não, né? Porque não é ainda mais em épocas de fake news, nem tudo que cai, né, pra gente ler é verdadeiro e a gente tem que ver o que está por trás, né? Então, nós sabemos bem, né, que muitas vezes não é interessante para as indústrias aí mafiosas, né, que a gente consiga se equilibrar, porque essa é uma das palavras-chave, a gente se equilibrar, não é nem se curar, né? Então, muitas vezes eles fazem dos óleos essenciais vilões e acabamos caindo nessa, né? Tá? Então, vou falar um pouquinho de cada um desses e vamos ver se eu mudo a cabeça de vocês. Esse é o texto original, né, a matéria, que fala: o óleo essencial de lavanda e tea tree pode causar crescimento de seios em meninos. Então, começa lá, não vou ler tudo, um estudo publicado numa seção, né, de um periódico, né, um jornal da Inglaterra de Medicina, semanal, sugere que o uso tópico frequente de produtos contendo óleo essencial de lavanda e ou tea tree podem causar a ginecomastia, que é uma condição rara resultante no aumento de tecido dos seios em meninos, né, na puberdade, e é onde a causa é raramente identificada, né? Então, vamos já para o que a doutora Lobisco fala para a gente poder já ver, né, interpretar o que ela leu desse artigo. Então, sobre essa acusação, né, do tea tree e a lavanda serem hormonais e estrogênicos e causarem ginecomastia, né, nos meninos, tanto a doutora Lobisco quanto o Robert Serran escreveram, né, os artigos sobre, e eles chegaram à conclusão de que, né, isso é o que eu falo para vocês, de como a gente tem que analisar um artigo, né? Então eles não tinha, essa clínica não tinha, né, os dados sobre a composição, o fornecedor dos óleos essenciais, entendeu? Então não dá para saber se era puro, se era sintético, entendeu? Então, assim, primeira coisa você não tem o vilão ali, realmente você não conseguiu se identificar o vilão. Não foram identificados também outros ingredientes, né, contidos nos cosméticos, tá? Entendeu? Ou contaminantes, que é uma coisa que pode acontecer por causa das embalagens, entendeu? Tipo, todos aqueles ingredientes que a gente já sabe que são cancerígenos e tudo mais, né? Parabenos, pesticidas, etc. Então, não foi feito um estudo sobre isso, tá? Que poderia também ativar, né, os hormônios, o estrogênio nesses meninos, tá? E também não houve um exame a fundo sobre a ginecomastia em si, né? Então, assim, não pesquisaram questão alimentar, questão ambiental, entendeu? Então, assim, é um estudo muito jogado, né? Então, muitas vezes a gente tem que ver quem tá por trás disso, se a matéria paga, quem tá escrevendo, entendeu? Então, isso é extremamente importante. Então, esse é o primeiro caso que ela comenta, tá? Então, nesse artigo, a doutora Sara, ela fala que ela começa, né, falando desse caso da ginecomastia, e ela fala que ela forneceu várias razões, né, para que essas conclusões sobre esse estudo da ginecomastia não estavam assim precisos, né? Então, e aí ela fala que ela estava assim ainda muito incomodada porque muitos profissionais poderiam ficar assustados, né? E como de fato realmente aconteceu, com o artigo e consequentemente com o uso dos óleos essenciais na população, né? Então ela começa a escrever
justamente para tirar esse medo, que era justamente esse medo que eu tive e fui atrás, né? E legal porque já tava com o material todo prontinho, né? Então, o objetivo da doutora Sara é realmente revisar alguns óleos essenciais que têm essa crença de serem estrogênicos, né? Ou um efeito semelhante aos estrogênios. Entendeu? Então, ela começa falando do ambiente onde, por exemplo, esses óleos essenciais estão sendo analisados, né? Então, que pode ser o quê? Uma placa de Petri, roedores, ratinhos, né? Ou mesmo nos seres humanos. Então, a primeira coisa que ela fala é que na plaquinha de Petri, todos esses estudos podem já ser invalidados logo de cara, por causa das falhas metodológicas e também, né, por não poderem ser considerados fatos com base em um estudo, né? Não é real. A segunda falha nesse estudo da ginecomastia é que primeiro que não foi nem identificado se eram óleos essenciais ou o que eram, né? Se eram sintéticos, mas também foram desmembrados nos constituintes. Então esse já é outro erro, porque você não pode considerar o óleo essencial como os constituintes isolados, né? Sempre o óleo essencial é o quê? É o todo. E, além disso, outros estudos mostraram que assim, os mesmos constituintes, né, os mesmos óleos essenciais, feito o estudo na plaquinha de Petri, em células ou em seres vivos, tiveram resultados diferentes. Ou seja, já invalida, né? Como é que um mesmo óleo essencial vai ter resultados diferentes em ambientes diferentes, não é mesmo? E além disso, como eu já falei anteriormente, não se tinha certeza se eram óleos essenciais naturais ou sintéticos, que vão ter comportamentos totalmente diferentes, né? E algo absolutamente importante que a doutora fala a ação dos óleos essenciais tem efeitos individuais, né, diferentes para cada pessoa, baseado nas variações genéticas, na diversidade da microbiota e no ambiente interno do corpo da pessoa. Isso torna os estudos nas plaquinhas de Petri ainda mais irrelevante com óleos essenciais. Então, isso né, já fala por si só. E além do mais, ela fala que todo o estudo de segurança dos óleos essenciais, as propriedades de modulação hormonal, em pesquisas, não foram nem consideradas nesse estudo. E aí ela finaliza, né, meio que desafiando a gente a até questionar, né, entendeu? Se essas conclusões científicas, né, que lançam na mídia, elas são corretas, né, extrapolar para os seres humanos, né, por exemplo, de uma placa de Petri para o ser humano, né, ou pelo menos fazer a gente questionar as fontes, né, de onde a gente está pegando as informações, que especialistas, se é parcial ou imparcial, se é de indústria, se é uma matéria totalmente desinteressada, né? Então ela lança esse desafio, né? Então nem tudo que é realizado um estudo científico é realmente a realidade, né? Então a gente tem que ter esse critério, né? No final ela faz esse desafio mesmo, né? De você tomar as suas decisões baseadas nesse tipo de análise, né? De que se é realmente válido ou não esse tipo de estudo, entre aspas, científico. E aí a doutora Sara Lobisco começou essa saga, né? Depois de ter falado da ginecomastia, do titri e da lavanda, da ação supostamente hormonal da Salvia esclareia. E aí mexeu com a Salvia, falou da Salvia, mexeu comigo, né? Eu, Beatriz Yoshimura, que a Salvia é minha queridinha. E aí ela já começa falando, né, que a Salvia não tem uma ação estrogênica, ou que não tem nenhuma evidência da Salvia ter uma ação estrogênica, né? E aí ela começa a dar dicas, né, de como você observar e encarar esse tipo de informação, né? Então a primeira é rever as evidências com olhar crítico, aquilo que eu falei lá atrás, você ter senso crítico, né? Não se assustar com sagas e com fake news, né? Com notícias que querem mais chamar atenção, né? Então ela indica que você faça 3 perguntas.
né? Primeiro, estava se usando óleo essencial ou isolado? Nem tô falando do sintético, né? Tô falando do isolado, porque isolado pode ser natural ou sintético, né? Segundo, foi feito em humanos, tá? Então, em ratinho, em placa de Petri, não é a mesma coisa. E terceiro, foi após o uso adequado do óleo essencial, né? Então, tem que ter uma metodologia, tem que ter não é você usar em casa e depois falar que foi feito de forma X, né? Tem que ter uma metodologia, tem que ser o uso adequado do óleo essencial, senão como que a gente vai saber, né? Então, e não só adequado, mas seguro, né? Entendeu? Tipo, na questão da dosagem, na questão da aplicação, monitorar medicamento para ver se pode, né, ocorrer alguma interação medicamentosa. E, na verdade, sempre pensar que esses testes de laboratório, eles têm limites, né? Então, assim, a gente tem que olhar o todo do quadro clínico. E lembrando, né, gente, que o sinergismo dos óleos essenciais, eles trabalham para equilibrar o sistema. Então, essa é uma das coisas que eu achei mais sensacionais, tá? E outra coisa que ela fala, os óleos essenciais agem de maneira diferente dos componentes sintéticos isolados no corpo, né? Os de ação terapêutica de alta qualidade, quando utilizados adequadamente, possuem uma inteligência inata que parece sempre promover a saúde. O óleo essencial é sensacional, né, gente? É uma perfeição da natureza. E aí ela continua, agora eu vou fornecer mais estudos clínicos sobre a sálvia, que apoiam ainda mais o uso seguro de óleos essenciais para equilibrar as mulheres em desordem hormonal, tá? Então é usada para equilibrar as desordens hormonais, não vai provocar desordens hormonais, tá? Então, sálvia esclareia como apoio para um estado de humor e o estresse na menopausa. Né, gente? Então, assim, é o que eu falo, sálvia é para mulher na maturidade, né? E aí ela fala, um pequeno estudo que incluiu 22 mulheres, né, não foram 3 moleques, né, na menopausa nos anos 50, olha lá, examinou como a inalação de sálvia causaria impacto nas alterações, nas concentrações de neurotransmissores cortisol, que é o hormônio do estresse, né, e o hormônio estimulador da tireoide. Os pesquisadores relataram que aqueles que cheiraram a sálvia tinham níveis reduzidos de cortisol, ai que amor, né? O hormônio, que é o hormônio do estresse, e aumentavam a serotonina e aliviavam o humor, né? Então, para mim isso já é tudo, né? É tudo que eu acredito, é isso aí. Então, quando eu realmente encontrei esse artigo, eu falei, nossa, que maravilha, né? A gente ter ressonância, tá? Aromaterapia para a TPM. Em um estudo de 2012, os pesquisadores testaram uma mistura de óleo essencial de lavanda com sálvia e manjerona, em uma proporção de 2 para 1 para 1, né? 2 de lavanda, 1 de sálvia e 1 de manjerona, diluídos em um creme sem perfume, né? Um creme neutro na concentração de 3%, uma quantidade ok. Os pesquisadores procuraram determinar o efeito desse creme misto no alívio da dor das cólicas menstruais. Os sujeitos massagearam o creme na parte inferior do abdômen desde o final de uma menstruação até o início da próxima. Que maravilha, hein, gente? E o autor concluiu: a massagem com óleo essencial, né? Essa sinergia proporcionou alívio para pacientes ambulatoriais com dismenorreia, ou seja, cólica, tá? E reduziu a duração da dor menstrual e no grupo de óleos essenciais. Os óleos essenciais misturados contêm 4 componentes analgésicos essenciais, constituintes, né, que chegam a 77%, que são o acetato de linalila, o linalol, o eucaliptol e o beta-cariofileno. Esse estudo sugere que essa fórmula combinada, presta atenção, pode servir como referência para a medicina alternativa e complementar da dismenorreia primária, a cólica, né? Menstrual. Em um estudo preliminar com meninas do ensino médio, a eficácia dos óleos essenciais para a dor menstrual foi comparada ao paracetamol. Segundo os autores, o abdômen foi massageado uma vez usando sálvia, manjerona, canela, que é antispasmódica, gengibre também e o gerânio, né, que é equilibrador, em uma base de óleo de amêndoas. O artigo declara, usando regressão múltipla, a massagem com aromaterapia mostrou ser mais altamente associada à redução
no nível de dor menstrual do que o paracetamol. Esses achados sugerem que a massagem com aromaterapia pode ser um tratamento eficaz para a dor menstrual em meninas do ensino médio. Eu sempre falo em curso, gente, né? A menina menstruou, ela tinha que ir no SUS receber um kit de óleo de prímula, gerânio e massagem, né? Eu sempre falo isso em aula. No entanto, não foi possível verificar se os efeitos positivos derivaram da aromaterapia, da massagem ou de ambos. Eu acho que é de ambos, né, gente? Estudos mais rigorosos devem ser conduzidos usando medidas mais objetivas. Isso sim é um estudo, tá, gente? É outro papo, né? Salves clareia no parto. Os óleos essenciais de salves clareia e camomila foram avaliados quanto à sua eficácia no desconforto do parto nos cuidados de parteira em um estudo que ocorreu durante o período de 8 anos e incluiu mais de 8 mil mães. 8 mil mães, né? É um baita estudo. Os autores concluíram: as evidências desse estudo sugerem que a aromaterapia pode ser eficaz na redução da ansiedade, medo e ou dor materna durante o parto. O uso da aromaterapia pareceu facilitar uma redução adicional no uso de opioides sistêmicos no centro de estudo, de 6% em 1990 para 0,4% em 1997 por mulher. A aromaterapia é uma opção de tratamento barata, não é, gente? Tá? E 3 outras atividades da salves clareia. Verificou-se que a salves clareia induz ao relaxamento em pacientes do sexo feminino submetidas a avaliações urodinâmicas para incontinência urinária. Aí ela escreve assim, ui! O óleo de sálvia usado foi rico em acetato de linalila em uma porcentagem maior do que o óleo de lavanda, que os dois têm, né? Também é avaliado no estudo. Isso pode ter explicado esses dois efeitos particulares diferentes dos óleos. Por isso que eu gosto mais da sálvia do que a lavanda, né? Pois o quimiotipo e a qualidade são indicadores importantes dos constituintes e ações dos óleos essenciais. Segundo os autores, a inalação de vapores de óleo de salves clareia resultou em pressão arterial sistólica significativamente reduzida em comparação com a inalação de vapores do óleo de lavanda, semelhante aos achados em pacientes com gengivite, e sugerindo que o acetato de linalila, o principal constituinte da salves clareia, relaxou diretamente os músculos lisos vasculares e pressão arterial reduzida. Né? Observe que o principal constituinte não era o esclariol, né? Mas isso ela tem outro artigo que ela fala. Em um estudo com ratos, e até o Dan, né, também fala isso na Aromaflora, em um estudo com ratos, a salves clareia foi encontrada modulando a dopamina e possui propriedades que elevam o humor. A sálvia também foi considerada um antioxidante e um inibidor de micróbios, um antimicrobiano. Conclusão, a doutora falando, né, que a maioria dos óleos essenciais influencia o equilíbrio hormonal, mas não porque sejam estrogênicos ou desreguladores endócrinos. É porque são sinérgicos e contêm muitos constituintes que agem em harmonia para afetar simultaneamente o corpo e o cérebro. Ai, gente, isso é demais. Se usada com segurança e responsabilidade, uma mistura com sálvia pode ser útil para apoiar problemas ou sintomas hormonais. E aí ela fala pra, né, tipo, você ler mais dicas, né, dos artigos dela sobre esses motivos e os pontos acima sobre sinergismo, tá? Então, e aí ela fez um link para o próximo óleo que seria o funcho doce, não a erva doce, tá? Então, o que eu queria passar para vocês é isso, né? Que na realidade a gente fica tão preocupada de um óleo de sálvia ele ser hormonal e a gente não poder usar para diversas questões femininas, até para um câncer. E é o que Dan fala na Aromaflora. Quando a pessoa tem câncer, é melhor não usar óleo essencial, né? Porque ela já pode estar em tratamento de quimioterapia, radioterapia. Então, assim, o certo é nem usar nada mesmo. Você pode inalar alguma coisa que né? Pra o quê? Pra você ficar bem, se sentir melhor. E é algo que eu falo em curso também, né? Pra câncer, a gente não tem que tentar curar. A gente tem que dar um apoio emocional, psicológico, mental para a pessoa, né? Então, assim, na minha experiência, o que eu tenho visto, e que Tisserand também escreveu um artigo falando que salves clareia não é estrogênica, é que a gente tem que usar as propriedades do óleo essencial de sálvia para o nosso bem-estar
integral, né? E usar ele como uma sinergia em si mesmo, que a constituição dele é uma sinergia já em si, né? E que o benefício para acalmar, para sedar, aquilo que eu falei, tem que ser óleo que seja sedativo, equilibrador, desestressante, que diminua o cortisol, e tudo no nosso corpo vai melhorar. Eu tenho plena convicção disso, né? Eu, quando comecei na aromaterapia, eu tinha 29, 30 anos, e a Emília falou, você não gosta de sal, é porque você não chegou nos 40. Pois é, eu já passei, do 40 já vai fazer quase 9 anos. E pela vida estressante que a gente leva, eu sou empresária, eu dou aula, entendeu? Eu cuido de muita coisa, assim como muitas mulheres. Faço uso do óleo de prímula, que é outra coisa que a gente pode discutir, mas também não tem evidências que seja hormonal. Eu procuro, eu não vejo evidências disso. Então, assim, eu acho que esses elementos da natureza, prímula, salvia, esclareia, gerânio, rosa, etc., né? Eles têm um benefício tão grande no nosso mental, no nosso emocional, nas nossas energias, que o nosso corpo, ele simplesmente fala, ok, eu vou colaborar agora, eu vou ficar bem, eu vou ficar ok, pode ficar tranquilo, né? Então, eu acho que a gente tem que realmente se render ao que os óleos essenciais têm a nos oferecer, do que ficar demonizando, não pode isso, não pode aquilo, tá? Então esse era o recado que eu queria passar para vocês em relação a isso. Já estamos em mais de uma hora aqui de palestra. Eu não vou continuar falando sobre a erva doce, a rosa, o gerânio, e prometo que depois eu faço um vídeo sobre cada um deles no meu canal do YouTube, no Facebook, seja onde for. Vocês vão poder procurar e achar, né? E eu quero falar de outros 2 assuntos que também me preocupam como aromaterapeuta, e que causa muito frisson aí no mercado, pra gente poder ficar mais tranquilo. Legal? Então, sobre a sálvia, era isso. E vamos falar um pouquinho sobre cromatografia. Esse exame, né, esse laudo, que agora todo mundo quer e todo mundo exige, todo mundo sabe o que é, todo mundo é entendido, todo mundo sabe analisar a cromatografia, só que não, né, gente? Então é o seguinte, nesse crescimento, né, do uso do óleo essencial da aromaterapia pelas pessoas comuns, pelos usuários, né, houve uma explosão, né, de empresas querendo entrar no mercado e tudo mais, e colocou-se no mercado, assim, que você precisa exigir que uma empresa que vende óleo essencial mostre a cromatografia para todo mundo que quiser, né, ligar e falar, olha, eu quero a cromatografia, senão eu não vou comprar de vocês, senão quem garante que seu óleo é de qualidade, né? A empresa vai lá e mostra a cromatografia. E aí eu pergunto, né, primeira coisa, você sabe ler uma cromatografia? Né? Entendeu? Segunda pergunta, como é que você vai ter certeza que aquela cromatografia daquele óleo essencial ou daquele lote específico, né? Porque tem gente que fala assim, não, porque tem que ter cromatografia de todos os lotes. Olha, eu até concordo que, assim, poderia, né? Que para você ter certeza que tal óleo de tal lote tem tal composição química, o certo seria. Agora, me pensa na praticidade disso. Primeiro, para quê? Né? Quando você vai no supermercado ou na feira e você compra lá um brócolis, entendeu? Orgânico que seja, maravilhoso. Você vai ficar querendo saber se aquele brócolis é exatamente igual ao outro, se variou o porquê, se ele vai ter mais isso ou menos aquilo, se vai ser mais anticancerígeno ou menos, tal. Não tem como, né? Entendeu? Cromatografia é um exame caro. E assim, eu vou explicar para vocês por que realmente não tem essa necessidade, né? Até eu falo, poderia ser de cada lote, mas assim, de verdade, não existe o porquê, se o óleo essencial ele se mantém sempre de um mesmo fornecedor com as mesmas características. Mas peraí, vamos começar do começo. Como eu lancei a minha linha, né, de óleos essenciais em 2017, por causa do boom do óleo essencial de olíbano, eu me vi obrigada a lançar, porque senão eu ia perder vendas. Saí eu,
caçando, né, tudo que eu precisava para lançar um óleo. Designer, embalagem, frasco, notificação Visa, etc. E, para mim, o que eu acho mais importante de verdade é você encontrar um fornecedor, você encontrar um óleo essencial bom, porque senão nada disso justifica, né? E aí eu já conheci alguns fornecedores e pedi umas amostras. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente se depara com uma amostra de óleo essencial é a gente fazer uma análise que a gente chama de análise física, é uma análise organoléptica, que vai envolver o quê? Cor, né? A própria densidade, o cheiro, obviamente, né? Como disse a Vishwa na live outro dia, né? Da Terra Flor com o Vistar, um dos equipamentos mais importantes que a gente tem é esse aqui, é o nariz, né? Então é o cheiro, a cor, a densidade, entendeu? Então, assim, tem todo a taxa de evaporação, né? Que a gente olha, a gente vê, a gente sente e a gente vai usar o quê? Os nossos sentidos, né? É o olfato, entendeu? É a visão, entendeu? Até o tato, né? Dependendo do que for. E a gente vai fazer um exame muito simples, aquele de pingar o óleo essencial num papel sulfite, marcar o óleo, marca a hora, compara com outro óleo, né? Ou seja, uma gota de um óleo que você já conhece, o outro da amostra, e vê a evolução, a evaporação, o quanto ele espalha no papel, o quanto fica de resíduo depois de um tempo, até no dia seguinte, se a cor mantém ou não, se fica um aspecto de óleo vegetal, porque óleo essencial tem que evaporar, pelo menos a maioria, né? Talvez o vetiver demore mais, mas a maioria tem que evaporar, né? Praticamente 100%, né? Então você faz toda essa análise e se você gostou, e aquela coisa assim, nossa, que cheiro maravilhoso, que olíbano maravilhoso, né? Que é o que a reação do pessoal quando se depara com o nosso olíbano. Eu falo assim, nossa, ele é muito bom. Então tá, vamos fazer então uma análise química, que é o quê? Pega a análise, a quantidade é uma quantidade bem pequena, 1 ml, 2 ml, e manda para um laboratório, que seja de uma universidade, um laboratório particular, mas mesmo se for de uma universidade, se paga, né? E aí você envia e eles vão te mandar o laudo, e aí o que você faz com aquilo? Você tem aquilo só para mostrar para os seus clientes, né? Não, entendeu? Então o que a gente faz? A gente vai analisar de acordo com a composição química que vai estar transcrita ali, com a literatura, quanto tem que ter mais ou menos de cada constituinte para que a gente saiba que aquele óleo essencial vai respeitar as propriedades que a gente espera dele, né? Então é para isso que a gente tem a cromatografia, não é só para dizer se ele está adulterado. Entendeu? Porque tem uma coisa na cromatografia, que é uma coisa que Dan, né? Que Dan entende muito, né? Ele é nosso professor de química, farmacologia, segurança na Aromaflora, então ele realmente é o que entende. E ele ia até dividir essa palestra comigo, mas gravando palestra às 4h30 da manhã é meio difícil, né? Ainda mais na pandemia. E aí ele fala, né, que tipo, você pode ter um tempo que você fica fazendo essa análise, né? O equipamento fica lá fazendo a análise. Se você desligar ele em um determinado momento, vai ter outros constituintes que não vão ser lidos, né? Então, e tem constituintes realmente que são muito quantidade pequena, entendeu? Então, é óbvio que a gente quer saber se tem diluentes, né, adulterantes, mas assim, a gente tem que olhar o que? A Constituição, o que tem de bom, né? E assim, até na análise, tanto na física quanto na química, a gente pode pegar. E eu vou falar sobre isso, essa questão da qualidade de outros diluentes, mas eu tô falando de óleo essencial, supondo que ele é um óleo essencial não adulterado, tá? Então, a gente faz essa análise, olha, né? Analisa com literatura, com outras cromatografias que tem no mercado, e a gente chega à conclusão, ok, esse é um óleo bom, tá aprovado. E aí, que nem no meu caso do olíbano, né? Aprovei, falei pro fornecedor que eu queria. Quando eu fui comprar em dólar, tudo mais e tal, ele me deu outro lote já. Isso quer dizer que eu teria que fazer outra cromatografia? Não. Porque eu peguei aquele óleo, cheirei de novo e estava igual. O cheiro estando igual significa que a constituição está praticamente a mesma. Então não existe necessidade, né? Que nem, por exemplo, agora pouco acabou o Ylang Ylang da Aromalife, primeiro lote maravilhoso. E aí eu liguei pro fornecedor, eu falei, olha, e aí?
que você tem? Você tem aí o mesmo óleo, né? O Ylang 3 da Ilha de Comores e tal. Ela falou, olha, Bia, tô com uma validade meio curta aí, vai para dezembro de 2020. Eu falei, nossa, dezembro é muito curto, né? E é um óleo tão bom que eu até encararia comprar. Daí ela falou, ó, mas tem um outro que é Ylang Ylang completo. Eu falei, opa, completo é legal, né? E ela então, e eu falei, o preço, é o mesmo. Eu falei, nossa, interessante, né? E ela só mudou o fornecedor. Eu falei, só mudou o fornecedor? Não, mudou o fornecedor. Então, assim, vou ter que fazer outra cromatografia, ponto final. Você entendeu? Então é assim, a gente só vai fazer uma cromatografia nova quando mudou o fornecedor, mudou o cheiro, entendeu? Então, e aí porque a gente precisa saber, né? Se aquele novo óleo essencial, ele vai ser também de acordo com o que a gente vê na literatura, com o cheiro, com o que a gente espera que o óleo seja. Tá? Então, é assim, uma cromatografia, ela não tem essa necessidade de ser tirada toda vez que você compra um lote diferente, tá? Não tem. E não tem empresa que faça isso, tá? Quem fica falando isso, que essa é uma exigência, é a pessoa Pinel, né? Entendeu? Que eu sei que tem gente que fala isso. Agora, realmente, isso é totalmente impraticável, tá? Então, a primeira pergunta que eu fiz é, você sabe ler uma cromatografia? Segundo, né? Você não precisa tirar a cromatografia de todos, né? Terceiro, você não sabe, na verdade é o segundo, como você pode ter certeza que aquela cromatografia que você fez é daquele óleo essencial que você está vendendo, né? Porque quem faz a cromatografia é a universidade. Onde você fracionou, ou sua fábrica, alguma coisa, é outro lugar. Entendeu? E não existe uma identificação. Quando eu mando para cromatografia, eu posso até identificar. Mas quem diz que, né, essa identificação não pode ser falseada? Você entendeu? Então é assim, a gente precisa ter um dia, e esse é o meu desejo, de que a gente tenha um órgão externo, tá? Um órgão que não tenha nada a ver com nenhuma empresa de aromaterapia, né? Então seria um proteste da aromaterapia, que vai lá na farmácia homeopática, na HN Cristiano, ou seja que for, compra, né? 3 frasquinhos, esse é da marca, sei lá, da Aromalife, esse é da Terra Flor e esse é da Laszlo, X, né? E aí comprou, totalmente anônimo, entendeu? Pagou bonitinho, mandou para o laboratório, tem o retorno do resultado e isso é publicado numa revista, num site, alguma coisa assim, tá? Isso é uma análise absolutamente isenta, né? E sem interesses comerciais. Porque é o que eu falo, quem garante que o óleo essencial que você comprou de um fornecedor, um importador, alguma coisa, né? Que até chegar na fracionadora não tenha sido adulterado. Entendeu? Porque você fez a cromatografia, achou ótimo, maravilhoso, aí no meio do caminho alguém vai lá, entendeu? Tira uma parte, coloca um óleo mineral, coloca óleo de soja, coloca um óleo de girassol, ou girassol não, nem soja. Vai colocar um óleo mineral, um propileno glicol, sei lá, que adulterante que se usa, né? E aí manda para a indústria não vai, a fracionadora, a terceirista, ela não vai fazer um outro exame. Ela vai pegar o laudo, né, que é uma ficha técnica, vai falar do índice de refração, da transparência, da cor, da densidade e tudo mais, e vai mandar ver, entendeu? Então é assim, o que me dá uma tranquilidade é que, assim, por exemplo, o laboratório onde a Aromalife terceiriza, ela não recebe nenhum galão de óleo essencial se não tiver lacrado. Tá? Então tem que estar com nota, laudo, carta de alergênico, tudo bonitinho, né? Isso me dá uma grande tranquilidade, entendeu? Mas uma empresa que ela não é idônea, ela pode romper o lacre, né, do galão e pode colocar um lacre novo, que é entendeu? Uma tampa, né? Compra lá na Praça da Sé, nas Casas das Essências, entendeu? Então, assim, eu fico muito ressabiada sabendo que isso pode acontecer. Então chega o cliente e fica exigindo cromatografia. Ou melhor, tem empresas aí no mercado que vende lavanda a R$20, né?
e mostra a cromatografia de tudo. Ah, então prontos, posso comprar tranquilo. Gente, como é que você compra o negócio e você não sente o cheiro? Você não pinga, não usa, não, entendeu? Não vê se faz efeito. Não tem como uma lavanda ser barata, não tem como o olíbano ser barato. Entendeu? Então, uma laranja, ok, o eucalipto, ok. Mas assim, a gente tem que ter senso crítico. Chega no grupo do WhatsApp, a aluna fala, olha, esse óleo tá assim, 20 reais, né? Eu tô achando muito barato. O que você acha, Bia? Eu falei assim, você acabou de responder. Por que sou eu que preciso dar o alvará? Né? Entendeu? As pessoas podem pensar por moto próprio. Então, isso é o que eu queria falar para vocês em relação à cromatografia. Não exija, por exemplo, tem óleo essencial que eu nem tirei cromatografia. Por quê? Porque eu comprei já orgânico. Entendeu? O cheiro tá maravilhoso, né? X de citral, não sei o que lá tal. Entendeu? Então tem óleo que assim, a gente pode até confiar de olhos fechados. Mas 99% dos meus olhos estão tudo cromatografados. Entendeu? Porque eu quis ter essa segurança de que onde eu comprei, eu olhei, eu vi e eu tô acreditando. Entendeu? E a relação de compra do meu cliente comigo é uma relação de confiança. O meu cliente confia em mim, confia nas empresas. Entendeu? A partir do momento que um óleo não tiver legal, ele vai falar assim, opa, né? E aí a gente vai pular para a segunda parte da palestra que eu vou falar em relação à cromatografia, que tem a ver com qualidade, ok? Então, assim, deu para entender que assim não é garantia você ter uma cromatografia na mão? Não é, gente, tá? Espero que vocês tenham entendido isso e que assim não tire essa necessidade de ficar solicitando cromatografia para tudo. Isso não é garantia, ok? O penúltimo item que eu devo discutir aqui, né, na minha palestra é sobre a questão de qualidade em geral, né, tanto de óleo essencial quanto de óleo vegetal, que são as duas principais matérias-primas da aromaterapia. Tá? A minha preocupação, muitas vezes, em relação a óleo essencial, né, nem se é adulterado ou não. A minha principal preocupação é com a qualidade do óleo essencial extraído mesmo, tá? Então, porque assim, isso varia muito, muito. A gente vê cada marca tem um cheiro diferente, né? É difícil você ver várias marcas com o mesmo cheiro do óleo essencial, né? Porque, lógico, vem de diversos lugares e tem de diversos lotes e épocas, estações, né? Então, assim, é diferente do que as empresas de marketing multinível falam, que a maioria das empresas de aromaterapia adulteram óleo essencial e sem nenhuma prova, na verdade, né? Eu acho que a questão não é nem muito isso, é a questão de qualidade mesmo, né? Porque nós temos boas empresas com marcas de óleo, boas marcas de óleo essencial, né? Muitas orgânicas, muitos que são importados diretamente, né? Mas assim, tem muitas que são, né? Ok, vai dizer ok. E o mercado ele já evoluiu num grau em que a gente não quer mais um óleo ok, a gente quer um óleo de qualidade, né? E é o que eu falo, o nariz, ele realmente ele não se engana, entendeu? Então a gente precisa, né? Que nem eu falei que tem a aluna, né? A Fabiola, ela consegue identificar o Dan, imagina que é super nariz, é você pegar diversos óleos essenciais e cheirar e classificar, né? E apontar as diferenças, bom, esse dor de cabeça, esse é isso, esse é aquilo, entendeu? Então a gente precisa, mais uma vez, eu vou falar, do senso crítico e nariz crítico também, né? Então, assim, nessa minha saga aí de lançar os óleos essenciais e tudo, o que a gente acaba conhecendo e tem, na verdade, o que a gente vê é que tem algumas distribuidoras que vendem para várias marcas. Então, assim, o que varia, na verdade, entre elas é preço. E, assim, preço alto não significa qualidade alta, tá? Então, muitas pessoas, a marca tal é cara, é boa. Eu falo, olha, fornecedores normais, nada demais. Entendeu? Quando uma empresa, por exemplo, uma Terra-Flor, importa diretamente, viaja e conhece a produção, ou uma Oxadia, onde os tanques, né, de óleo essencial ouvem música clássica e tal, entendeu? A gente vê que existe toda uma preocupação,
né? Entendeu? Então, assim, o meu critério de escolha de óleo essencial, eu já conheço óleo há 20 anos e, assim, eu prezo muito por isso, eu tenho o Dan para me ajudar, entendeu? Então, hoje eu vejo a diferença entre qualidades de óleos essenciais que a gente vai com o tempo, mas você tem que questionar. Não adianta você comprar ou pagar caro isso, aquilo, e ficar achando que é, entendeu, o suprassumo. Tem que comparar. Vai, lógico, né? Quando a gente acaba a quarentena, vocês vão poder ter essa possibilidade. Eu mesmo tô vendo algumas formas de mandar para os clientes sentirem o cheiro, porque isso faz toda a diferença. Eu tô lançando a marca no meio da quarentena, o cliente não pode vir aqui cheirar o óleo. Então a gente tá querendo ver alguma forma, porque estão maravilhosas. As pessoas que estão comprando estão vendo que a qualidade realmente faz diferença, né? Então, por exemplo, a minha dica é comprar óleo essencial de marcas de aromaterapia. Conhecer quem está por trás, né? Se a pessoa é engajada, se a pessoa, você vê que não é uma pessoa que simplesmente quer ganhar dinheiro, que é uma empresa gigante de aromaterapia, mas que ela quer atender o mercado, que é grande, que é demandante, que está aí sedento, né, de realmente produtos de qualidade. Então, assim, você olhar quem está por trás, né? Você não comprar, isso eu falo porque eu não compro óleo essencial de empresas que vendem matéria-prima para cosmético, porque é muita variedade de material. E para você conhecer óleo essencial, você tem que ser uma pessoa que vive aromaterapia. Entendeu? Então, não dá para ficar comprando óleo essencial de empresas que vendem um zilhão de coisas, tá? Entendeu? Tem que ser empresa de aromaterapia. Até empresas grandes de ativos que vendem para a indústria cosmética são óleos que, assim, tipo, eu fico pensando, da onde que vem isso? E eu, cada dia, vejo notícias de empresas que realmente colocam lá, né, a sua marca, mas a gente vai ver o fornecedor e fala assim, meu Deus, não acredito que tá comprando desse fornecedor X, entendeu? Que eu, por exemplo, que até vou falar, né, que tá aí no slide aí, uma comparação de duas cromatografias de óleo vegetal. Tá? Então, que é outra coisa. Então, que eu tive que desclassificar por realmente adulteração. Eu falo, óleo essencial eu acho difícil encontrar adulteração, né? Porque os adulterantes, eles vão realmente alterar a cor, se bem que pode usar corante, vão alterar a densidade, dependendo do adulterante, vai ficar no papel como se fosse tipo um óleo vegetal ali, vai ficar um resíduo. Então, se existe, né, essa adulteração de óleo essencial, é muito, muito sofisticado, né? Embora eu já tenha sentido vários óleos que realmente a gente, né, não hoje em dia, né, mas já no passado já senti sim. Mas no óleo vegetal é muito mais fácil de realmente você adulterar, porque se adultera, a maioria dos óleos vegetais tem constituintes que são sempre os mesmos, ácido linoleico, linolênico, etc, né? O que varia é a concentração entre os ácidos graxos, né? Então, nesse primeiro slide, a gente vê, por exemplo, duas cromatografias. Uma que eu peguei no site da Laszlo, que tá aí público para todo mundo pegar, que é uma cromatografia de óleo de abacate, né? E na de baixo, nós temos a cromatografia de um óleo de abacate que eu comprovei através de cromatografia que foi adulterado, que a gente já tinha essa suspeita, já tinha uma informação vazada, né, da empresa, de pessoal interno, né, e eu fui lá, paguei a cromatografia, porque já tinha cliente reclamando, e aí nos resultados a gente pôde comparar, aquilo que eu falo, tem que saber ler, né, uma cromatografia, tá? Então, assim, pelos constituintes, nem variou muito. Se você vê as porcentagens, tem alguma variação, mas assim, não tanto. Mas assim, quando a gente agrupa, né, os constituintes pelos grupos dos ácidos graxos, né, que por ácidos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados, nesse segundo slide,
a gente consegue ver que, por exemplo, o óleo de canola, ele tem uma proporção diferente, né, de ácidos graxos do que o girassol, do que o milho, do que o oliva, que a soja. Então, quando a gente somou, né, a quantidade de ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados desse óleo que a gente classificou como, que a gente suspeitava que ele estava adulterado, ele ficou muito parecido, muito similar ao óleo de soja, que era o que nós tínhamos de informação, né, que era o adulterante utilizado por essa empresa, né, entendeu? Não posso falar o nome, né, por orientação jurídica, mas houve essa desclassificação desse fornecedor, tá? Então, hoje eu me preocupo muito mais, né, com a qualidade dos óleos vegetais do que os óleos essenciais, né? Então, assim, são poucos os óleos vegetais que eu confio de verdade. O público, eles falam, ai, mas eu não gosto de usar óleo vegetal no corpo porque fica melequento. Por quê? Porque tá adulterado, né? Porque um óleo de copaíba, por exemplo, um óleo de semente de uva de verdade, eles são leves. Eles absorvem, né? Eles são absorvidos na pele. Entendeu? Então, hoje meus clientes, eles estão vendo isso e falam assim, nossa, porque não tem como o óleo de semente de uva ser barato, gente. Não tem como. Se ele for prensado a frio, não tem como. O copaíba, a mesma coisa. Então, as pessoas compram um óleo barato e usa e depois não quer comprar um óleo caro, né? Que é chamado de caro, mas não é caro, né? Ele vale exatamente quanto pesa. E o mercado de óleo vegetal, ele precisa melhorar. A gente já vê, né, os exames de proteste em cima de azeite de oliva, falando que todas as marcas nacionais não prestam, que é só as importadas, porque as nacionais são adulteradas com óleo lampante. Então, a gente não tem essa garantia, né? Entendeu? Então, eu devo participar amanhã, né? Hoje eu tô falando amanhã, porque a minha palestra vai sair no dia 4 de julho, e no dia 5 de julho eu vou participar de uma mesa do evento ecológico, que está sendo organizado pela The Gentle Lab, justamente para regularizar, estimular empresas pequenas a se regularizarem, e com isso a gente tem um pouco mais de garantia também na qualidade, né? Não que o pequeno produtor não tenha, mas assim, você precisa se legalizar para poder atingir as pessoas, né? Entendeu? Então, a gente precisa ter essa preocupação e torcer para que o mercado de óleos vegetais melhore, porque de verdade, uma, duas, três empresas que eu indico, inclusive nos meus cursos, né? E são um pouco... Hoje eu até fiquei sabendo, na data de hoje, né, através da minha aluna, de uma aluna minha, que tem uma das empresas que estão fazendo um monte de propaganda aí na internet, e o preço é bem mais baixo, e que misturam óleo de girassol, né, entendeu? Então, são os adulterantes mais comuns, girassol e soja, por causa do cheiro, por causa da, sei lá, da densidade, né, da transparência, entendeu? Então, assim, a gente fala tanto de aromaterapia, óleo de rosa mosqueta para mancha, girassol para escaras, né, semente de uva para todo tipo de pele, copaíba como anti-inflamatório. Se ele tiver adulterado, ele não vai servir para aquele propósito, e as pessoas vão falar, pô, mas que coisa é essa, né, de má qualidade, tá? Então, o que eu tinha para falar em relação a isso é isso, né? E que vocês tomem muito cuidado na hora de realmente escolher, não ficar escolhendo só por preço, tá? Você pode comprar óleo X de tal marca, óleo Y de tal outra marca, né? Porque eu gosto desse óleo, não é exatamente por causa do preço, mas por causa da qualidade. A gente só vai melhorar o mercado da aromaterapia quando os clientes, que são vocês, ficarem mais exigentes, né? Então, hoje a Aromalife, ela cuida, inclusive, do gotejador. Um é mais fino, que é para alecrim, eucalipto, lavanda. Outro é mais grosso, que é para vetiver, sândalo, né? A gente tem preocupação com o frasco, que tem que ser de vidro, escuro. A gente tem preocupação, inclusive, com o rótulo, que a gente não quer BOPP, que é aquele rótulo de refrigerante PET, né? Que é aquele plástico que vai parar lá
no oceano. Então a gente tem que ter essa preocupação, e como o Robert Serran fala, a gente precisa ser sustentável, a gente precisa comprar o que está no Brasil, a gente precisa não estimular a poluição, transporte em excesso e etc, né? Então fazer um consumo mais consciente, mas não era disso que eu vinha falar, era realmente da questão da qualidade. Acabei brisando um pouquinho, mas vamos para o nosso último assunto, que é marketing multinível. Bora lá! E já que falamos bastante de qualidade, o último tópico que eu quero discutir aqui nessa palestra com vocês é sobre o marketing multinível, porque, assim, em inglês, multilevel marketing, e eu sempre deixo bem claro, né, para os alunos e tudo mais, e as pessoas que vêm me procurar para falar sobre, e eu tenho tido que falar muitas vezes sobre isso, porque é como se fosse uma nuvem de gafanhoto, né? Entendeu? Estão por toda parte e, de verdade, não são coisas comparáveis, né? Eu não quero... eu procuro deixar bem claro para as pessoas que uma coisa é a aromaterapia integrativa, né? Onde nós trabalhamos o ser humano, o bem-estar dele, a individualidade, as idiosincrasias de cada um, né? A personalidade, as queixas, e é um tratamento, né? Então, quando o Robert Serran foi perguntado pela Maria no café da Maria do grupo Essence, né? Que foi muito legal. Ela perguntou o que era aromaterapia, ele falou, aromaterapia são várias coisas, né? Então é usado em fragrância, em medicamentos, etc, né? E eu até fiquei pensando, né? Na verdade, a gente aqui no Brasil, a gente não fala que perfumaria é aromaterapia, a gente não fala que a indústria de bebidas ou perfumes é aromaterapia. Aromaterapia pra gente é tratamento, mas de qualquer forma ele lançou uma reflexão de que é realmente aromaterapia, que é uma ciência muito antiga, aliás, muito recente, né? Antiga é o uso das ervas. A aromaterapia tem menos de 100 anos, né? E isso é um fato. Então, assim, ela tá engatinhando ainda. Então, o que é aromaterapia? Mas se a gente supor, né, que a gente vai utilizar óleo essencial para o nosso bem-estar, né, e ele tem propriedades realmente muito fortes a nível de antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, a gente tem que saber usar com responsabilidade, né? Então, eu vou pegar muito nessa questão de a gente trabalhar o equilíbrio, o bem-estar, o estresse, reduzir o estresse o máximo possível para a gente ter uma qualidade de vida, né? E quando a gente mexe com os óleos essenciais, a gente não pode ignorar que eles são constituintes químicos que foram amplamente estudados, né? E por isso que nós temos o curso de segurança, tem curso de química, farmacologia, na Aromaflora, para que o aluno ele saiba aonde ele está pisando. E não só isso, tem curso de todos os sistemas do corpo, endócrino, muscular, digestório, né? E o profissional que vai lidar com uma pessoa que está procurando auxílio para a sua doença, a sua melhoria, seu equilíbrio, o seu estresse, ou seja o que for, entendeu? Esse profissional ele tem que estar capacitado para saber como o óleo essencial vai se comportar dentro do organismo, né? Uma das coisas que me deixa mais louca é quando as pessoas falam assim, mas eu tomo óleo essencial e nunca me fez nada, né? Então, assim, isso me dá até uma urticária mesmo, né? Porque, na verdade, não deu até o momento que pode dar. Aí, no momento que der, ela pode ter um choque anafilático, ela pode nunca mais, nem se ela não tiver, ela pode nunca mais poder usar um óleo essencial. Porque tudo vai para dentro do organismo, vai para o fígado e o nosso corpo ele se ressente de uma quantidade desnecessária. Por isso que eu tô nessa briga para desalopatizar a aromaterapia, para não intoxicar o nosso organismo de ativos, porque são ativos, são princípios ativos os óleos essenciais, né? Entendeu? Então,
a gente precisa que as pessoas usem da forma mais segura possível. E uma das coisas que o marketing multinível faz é vender sem ter essa preocupação, né? Sem fazer uma ficha de anamnese, entendeu? Então eu não tô nem falando da qualidade, né? Porque as reações adversas, a gente tem o banco de dados, tem o link, quem quiser, na Braroma, para relatar reações adversas que já existem aqui no Brasil, inclusive, né? Porque as pessoas estão usando. Eu tenho depoimentos de alunas comparando, né, a qualidade do óleo essencial, sendo que as empresas de marketing multinível, elas têm essa bandeira como se as delas fossem boas e o resto fosse tudo ruim, né? Então já não é um fair trade, não é ético, né? Entendeu? Então a gente gosta de esclarecer ao leigo que marketing multinível não é aromaterapia. E se a pessoa procura aromaterapia, ela procure um aromaterapeuta e não se automedique, que foi uma das coisas que Robert Serran falou. Quando você tá tomando um óleo essencial que ele nunca falou que não pode, não deve, a pergunta é seguro tomar óleo essencial? Então, assim, uma das empresas de marketing multinível registrou o óleo essencial como flavorizante, alguns como flavorizante, para quê? Para que finalidade? Aí você fica pensando, né, qual é o objetivo daquela empresa, né? Que as pessoas tomem óleo essencial como flavorizante para ficar com o quê? Com bafo de óleo de lavanda? Né? Entendeu? Então, assim, a gente não poderia indicar um óleo de lavanda para dor de cabeça, para queimadura, seja o que for, como flavorizante. Ou você fica passando essência de baunilha na sua micose. Entendeu? Então, é assim, a gente tem que olhar o preço. Por que é tão mais caro? Porque você precisa de uma rede de contatos para poder ganhar dinheiro em cima do que os outros vendem. Né? Então, o objetivo, qual que é o objetivo primeiro? Qual é a finalidade? Isso Maria Aparecida perguntou. Qual é a finalidade do uso do óleo essencial? Né? Entendeu? É o que? Tratar a pessoa? Tratar o quê? Né? Entendeu? Receita pronta? Eu até curto sinergia, entendeu? Mas assim, não para uma coisa assim tão específica, uma doença, alguma coisa assim. Algumas são simples, mas outras não. Você tem um que cura tudo, que é o que mais tem reação adversa nos Estados Unidos, né? Fora que as empresas, as duas grandes dos Estados Unidos, elas vivem né? Pelo menos não agora, mas no passado eles viviam se processando uma outra justamente por adulteração de óleo essencial, entendeu? E óleo essencial é algo caro. Como é que você vai ter tanto lucro em cima de um óleo essencial, entendeu? Para alimentar toda uma cadeia. Então, assim, a minha preocupação é realmente de que as pessoas não compreendam o que é a aromaterapia em sua essência, né? Entendeu? Então, assim, quando se deparar com marketing multinível, se quiser comprar, compra, não tem problema, entendeu? Mas não compre esperando que aquilo vai curar todas as suas questões. Para isso, você precisa realmente buscar um aromaterapeuta. Buscar alguém que conheça, ou alguém que já trabalhe, né, com isso, um terapeuta floral que trabalha com a essência, porque a essencial é uma ferramenta para, assim, várias técnicas. Acupuntura, homeopatia, massoterapia, na própria estética, na psicanálise, psicologia, né? Então, assim, se automedicar não é legal. Entendeu? Então, assim, quer cheirar óleo essencial, tudo bem, mas hoje mesmo eu tive uma aluna que falou assim, Bia, o óleo me dá dor de cabeça. Eu falei assim, qual que é o seu nível de intoxicação? Como que tá a sua alimentação? Você toma muito estimulante? Você usa muito produtos químicos e tal? Entendeu? Então, vamos fazer uma desintoxicação e vamos diluir. Vamos fazer um roll-on. Vamos fazer um spray, que é sensacional. Adoro spray, entendeu? Então, assim, spray acho que é uma das coisas mais, né, fáceis de fazer e econômicas. Você não usa muito óleo essencial para fazer um spray. Um spray de 30 ml você gasta 18 gotas, é pouco, né? Então a aromaterapia ela não precisa ser algo caro, né? Você não precisa ter tantos óleos. Isso é uma coisa que Robert Serra falou hoje. Você não precisa de muitos óleos essenciais. Você precisa de poucos óleos para você ter uma vida legal, né? Entendeu? Então diminuir essa questão de consumismo, etc. Mais uma vez pegando nesse assunto,
né? Mas o que eu queria dizer é isso, gente. Deixa a empresa de marketing multinível de lado, entendeu? Eles podem vender para quem quiser, sim, mas assim, não venha reclamar de reação adversa, de que pagou caro, de que não gostou, seja o que for, porque isso não é da nossa alçada. Isso não é aromaterapia, né? É um cheiro, entendeu? Qualquer, e que pode ser que seja óleo essencial puro, pode ser que não sei, entendeu? Mas assim, não confunda uma coisa com outra. Não confunda um propósito, né? Entendeu? Então, é um marketing. Né? Marketing é importante, sim, mas precisa ter algo bom ali dentro, né? Entendeu? Tem que ter um propósito legal. E o propósito da aromaterapia é tão bom, tão apaixonante, né, gente? Que a gente pode, né, ser mais criterioso, a gente pode ser. E hoje em dia, eu falo com a pandemia, tem muita gente que, obviamente, está sem grana. Mas tem gente que está trabalhando e que não está gastando mais com restaurante, com um monte de coisa e que está realmente investindo na sua qualidade de vida. Fazer um 478, procura a gente, quem não sabe o que é 478, né? A gente pode até acabar essa palestra com 478, né? Tirando uma lavanda maravilhosa, lavanda extra da Aroma Life. Inspirando, né? Fazendo um exercício de respiração, que é o 478, você procura no canal do YouTube depois. Respiração 478 Beatriz Yoshimura, onde você tem que fazer uma inspiração pelo nariz e uma expiração pela boca, né? Contando de 1 até 4 para inspirar, segura contando de 1 até 7 e termina expirando de 1 até 8, 4 vezes, e você pode fazer isso quantas vezes por dia. Eu recomendo pelo menos 3 vezes, uma ao acordar, uma depois do almoço e uma, né, na hora da janta, antes de dormir, alguma coisa assim, né? Então vamos acabar numa mood maravilhosa, né? Um astral legal com uma lavanda extra da Aroma Life e um gotejador maravilhoso. E vamos, aí, foi. Porque ele não pode desabar, né? Pensei que ele tinha acabado. Então a gente esfrega, tá? Isso não faz parte da técnica, mas a gente adaptou. Inspira contando de 1 até 4. Segura. E expira. Segunda. Segura. Terceira. E última. Namastê. A gente fala até mais calmo. Esse é um exercício de respiração que acalma a nossa respiração, nossos batimentos cardíacos, normaliza a respiração, que quando é estressada ela é curta, é rasa, para uma respiração mais profunda, mais longa, que é a respiração correta, para a gente não ficar estressado. Então a gente fazendo isso de manhã, à tarde, à noite, você vai ter outra qualidade de vida. Eu tenho insistido muito nisso, eu tenho feito, e toda vez que eu entro no círculo vicioso eu esqueço, meu estresse aumenta, meus fogachos voltam, eu fico estressada, entendeu? Então, assim, a aromaterapia é uma ferramenta poderosíssima pra gente, né? Então, a gente tem que simplificar a aromaterapia, não demonizar uma terapia, não alopatizar uma terapia, né? E utilizar de uma forma consciente, de uma forma saudável, de uma forma sábia, né? Para o nosso bem-estar, para o bem-estar das pessoas que a gente ama e assim ter o melhor, justificar, né? Que estejamos tirando isso da natureza e sem exagero e que realmente seja para um país, um mundo melhor, né? Que todos estão meio desesperados nessa pandemia, mas que com o óleo essencial a gente pode sim acalmar e trazer, né? Levar uma aromaterapia verdadeira para as pessoas. Então agradeço mais uma vez ao Ian.
a paciência, eu sempre entrego de última hora, mas queria fazer algo mais completinho. Tá dando aí mais de 1h30 de palestra, e quem quiser, né, quem teve paciência de vir até o final, depois entra no nosso site www.aromalife.com.br para conhecer a nossa linha. A gente está cada vez crescendo mais, né? E só com óleos de qualidade, e quero que vocês conheçam e venham fazer o curso na Aromaflora, www.aromaflora.com.br, uma formação super completa, com os melhores professores, super capacitados, assim, já, né, já de casa, assim, e com uma turma de alunos, assim, que tá, assim, fenomenal, entregando os TCCs e fazendo trabalhos maravilhosos, seguindo essa aromaterapia que eu e Emília acreditamos e que temos certeza de que vai contribuir, que está contribuindo para um mundo melhor. A gente tem, né, dezenas de depoimentos, o carinho, as pessoas nas lives e tudo mais, né? Volta e meia traz uma matéria, e porque fala que óleo no difusor faz mal, intoxica, né? Fala assim, olha, faz sentido? Não, não faz. Então tá, tudo bem, é porque não? Então calma, vamos ver isso com calma, com tranquilidade, né? Entendeu? Então a gente está sempre acolhendo os alunos e orientando, dando bronca de vez em quando, né? Que a professora aqui é brava, quando o aluno fica pedindo muita dica, né? Então a gente realmente tem esse carinho, tem a feirinha, que esse ano não teve ainda, por razões óbvias, mas tão logo a gente possa, a gente vai ter. E estamos aí, né, gente? Colaborando e agradecendo esse time fantástico de palestrantes que estamos tendo aí no Canaroma. E é isso. Deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa a falar para vocês. Aproveitem a promoção do Dia dos Namorados, que está tendo lá no site da Aroma Life, com 20% de desconto. Os lançamentos, que é Lícia, Cubeba, Vetiver e outros que vocês ainda não conhecem. O Semente de Uva, que tá simplesmente maravilhoso, ele é absorvido 100% na pele, o Copaíba também. E é isso, né, gente? Buscar qualidade, buscar pessoas sérias, buscar instituições que realmente estejam comprometidas com o ensino, com a educação. E quem quiser me procurar, né? Meu Instagram é Beatriz Yoshimura, tá? Eu faço atendimentos em aromaterapia, muito pouco, mas se for o caso, eu faço sim, né? E palestras, com certeza, eventos, seja o que for, tá? Meu e-mail é bia@aromalife.com.br e é isso. Agradeço a todos e tenham todos um bom dia de palestra aí, né? E qualquer coisa, só entrar em contato. Um abraço a todos.